louvores a Deus. Salmos de número 135. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, os átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Vamos ler. Meus queridos, então eu convido toda a igreja a ficar de pé e convido a equipe de música aqui na frente para nós louvarmos o nome do nosso Deus. Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa salvação. E como diz o salmista, ó Deus, aleluia, louva minha alma ao Senhor. Nós queremos louvar o Senhor durante a nossa vida. Nós queremos cantar louvores ao Senhor enquanto vivermos. Porque o Senhor é o único
O Senhor é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração. Receba nesta noite a nossa vida. Pai, se tem alguém aqui nesta noite que está com o coração triste, estão preocupados, que o Senhor venha aquietar o coração, que o Senhor venha tirar toda a preocupação, mas que estejamos aqui, ó Deus, como verdadeiros adoradores ao Senhor. Ó Deus, que nesta noite nós saiamos daqui com o nosso coração repleto da Tua presença, cheios da Tua palavra. Nós queremos absorver toda a porção da Tua palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor que aquieta a nossa mente, o nosso coração. Receba as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavra edificante, né? Edificadora para nós, como igreja. Começamos bem o dia. Começamos o dia na presença do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Tive um ótimo dia em família. Espero que todos também tenham tido, né? E para encerrar o domingo, né? E começarmos a semana, mais uma vez, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo do seu amor, aprendendo a sermos melhores, pessoas melhores, cristãos melhores. E convido a todos a abrir suas Bíblias no Salmo 1. Vamos fazer uma breve reflexão no Salmo 1. Prometo não prolongar. Salmo 1. Esse salmo é considerado o prefácio dos salmos. Neste salmo nós encontramos elementos que vão nos guiar durante todo o livro de Salmos. Salmo 1. Ele é um resumo, né? Ele apresenta um objetivo. O salmista apresenta o conteúdo de todo o livro dos Salmos. Ele apresenta louvores a Deus, bem-aventurança dos que obedecem a Deus, destino dos ímpios e Deus como governante do universo. Os salmos que foram lidos aqui durante a liturgia, diz isso. Fala sobre esses atributos, fala sobre esses assuntos. Neste salmo, o salmista ensina-nos o caminho para a bem-aventurança, avisa-nos sobre a destruição certa dos pecadores. Eu quero dividir esse salmo em duas partes, do 1 ao 3. O salmista descreve aqui no que consiste a felicidade de um homem piedoso, de um homem bem-aventurado. Quais são os seus preceitos, a forma que nós devemos proceder, a forma que o cristão deve proceder, e quais as bênçãos ele receberá do Senhor. Do 4 ao 6, o salmista mostra o estado e o caráter do homem que não tem Deus, revela o futuro do homem sem Deus, descreve o destino final dos ímpios. Isso do 4 ao 6. Esse texto ele nos mostra dois caminhos: o caminho do bem-aventurado, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Dois caminhos esse texto nos mostra. Os justos são identificados por guardar a sua aliança com Deus. Os justos amam a Deus. Os justos guardam e seguem a lei de Deus. Os ímpios, em contraste com os ímpios rompem a aliança com Deus. Os ímpios vivem para a carne e para o pecado. Os ímpios, com as suas mentes desperdiçadas, rejeitam a lei de Deus. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o salmista nos mostra dois caminhos: o caminho trilhado pelo justo e o caminho trilhado pelos ímpios. É importante lembrar que na cultura judaica, as crianças, elas aprendem a palavra, elas aprendem os cânticos desde criança. Desde os primeiros dias, os pais já se preocupam, têm essa preocupação em ensiná-los. E o livro de Salmos, ele servia para os cânticos, tanto dos adultos quanto das crianças. E desde crianças eles eram ensinados, por meio do livro de Salmos, os cânticos, a cantar. Com Jesus não foi diferente. Com Jesus foi igual. Jesus, desde criança, foi ensinado pelos seus pais, e o livro de Salmos servia como inspiração para os cânticos. Diferentemente de hoje, que nós temos aí, nós utilizamos mais as músicas seculares do que o próprio Salmos para louvar a Deus. Uma coisa que eu acho tremendamente importante nos puritanos é que eles não usam músicas seculares. Eles usam os salmos. Durante as reuniões, durante os cultos, só cantam os salmos. Isso é edificante, sabe por quê? Porque eu estou cantando letras inspiradas. E as crianças naquela época, eles estavam cantando letras inspiradas por Deus, que são salmos. E Jesus, não diferente, também foi ensinado dessa forma. E podemos ver isso no Novo Testamento. Os seus ensinamentos, vários dos seus ensinamentos eram pautados nesse salmo. Mateus 7,13, abra suas Bíblias em Mateus 7,13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha só a dualidade desse versículo, assim como a dualidade dos assuntos desse salmo: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Aqui, Mateus 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Entrai pela porta estreita. Ele está falando aqui de duas portas: a porta estreita e a porta larga. E espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Contrastando com o último versículo do Salmo 1, olha só: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Jesus usa esse salmo para ensinar durante a sua vida missional. E tem outros exemplos que ele vai citar usando esses ensinamentos de quando criança. Nós temos aí uma dualidade utilizada pelo próprio Cristo, né? Este salmo, ele mostra o contraste entre o justo e o ímpio. Isso nós podemos ver
claramente. Do 1 ao 3 vai falar sobre o justo, do 4 ao 6 vai falar sobre o caminho desse ímpio. E a reflexão que nós devemos fazer, nós, mesmo dentro da igreja, nós, como cristãos, conhecedores da palavra, trilhamos por esses mesmos caminhos, do justo ou do ímpio? Qual caminho estamos trilhando? Versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado quer dizer o homem que recebeu a paz, o sorriso de Deus, é feliz, é honrado, é um homem bem de vida. Bem-aventurado, ele recebeu o shalom de Deus, recebeu a paz de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que nós podemos aprender nesse início? Bem-aventurado, Mateus 5, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai listar, ele vai dar uma lista, Jesus vai dar uma lista de bem-aventuranças, logo no início do sermão do monte. É um homem honrado, é um homem feliz, bem de vida, é um homem que recebeu a paz e o sorriso de Deus. E o que nós podemos ver nesse primeiro versículo também é uma tríplice negação. Uma tríplice negação. Por quê? O homem bem-aventurado, ele nega os prazeres do mundo. Ele se abstém do prazer do mundo. Ele se concentra, como diz o versículo 2, na lei do Senhor. É um homem bem-aventurado. Ele procede com a tríplice negação. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós, como cristãos, somos justos? Somos ímpios? Estou na igreja, mas eu sou um escarnecedor? Na primeira oportunidade que eu tenho de escarnecer contra o irmão, eu faço? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa tríplice negação identifica o verdadeiro servo de Deus. Essa tríplice negação identifica o verdadeiro cristão. Eu não vivo dessa forma. Aqui o Salmo está parecendo dizer de uma vida anterior. Que nós podemos ver aqui a temporalidade desses 3 versículos, que o primeiro versículo é o do tempo passado, o segundo versículo é o tempo presente, e o terceiro versículo é o tempo futuro. Parece dizer de um homem que já viveu dessa forma, porque o versículo 2 vai tratar do tempo presente, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite, eu não ando no conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores, não me assento na roda dos escarnecedores, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Escarnecedores, quando fala sobre escarnecedores, eu lembro no final do ano passado, em dezembro, sobre aquele episódio lá, aquele programa que teve na Netflix, sobre o Porta dos Fundos. Escarneceram de Cristo, escarneceram de Deus. São os escarnecedores, e tem gente que pactua com isso.
tem gente que compartilha, tem gente que faz o favor de assistir, tem gente que dá audiência, tem gente que gosta daqueles artistas. E aqui ele fala: eu não me assento com escarnecedores, eu não me detenho no caminho dos pecadores, não ando no conselho dos ímpios. É um filtro que devemos fazer sobre como andamos, com quem andamos, quem gostamos, e principalmente no dia de hoje, em rede social, o que eu compartilho, o que eu divulgo, edifica a minha vida, edifica a minha família? Mas esse aqui é um homem bem-aventurado, porque ele pratica essa tríplice negação. E o versículo 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor. O prazer dele está em agradar a Deus, o prazer dele está em servir a Deus, em aprender de Deus, aprender da sua palavra. O termo lei significa ensino. Medita de dia e de noite, indica uma leitura leve das verdades reveladas, refere-se a uma leitura minuciosa, algo que você estuda e passa o dia ali, degustando, ruminando. É algo, é quando você vem para a igreja e você escuta a palavra e você degusta. Esse é o prazer do homem bem-aventurado, do indivíduo bem-aventurado. É quando eu venho para a igreja já preparado para ouvir a palavra. Que essa palavra, mesmo que me confronta, mas ela vai me trazer alegria. Mesmo que me confronta, ela vai me edificar. Porque eu tenho prazer nessa palavra. É um homem bem-aventurado, um indivíduo bem-aventurado. Mas eu tenho que pegar a Bíblia e ler 24 horas, porque eu tenho que ficar dia e noite? Não. Porque a mesma Bíblia diz que se você não trabalhar, você não vai comer. Mas eu tenho que meditar. Por quê? Porque o meu prazer está nisso. Uma coisa que eu sempre costumo falar, eu sempre costumo pensar, e às vezes externo isso. O que é? Vamos supor que a expectativa de você vive 80 anos. O que é 80 anos perto da eternidade? Os prazeres daqui, eles vão ser 80 anos. Vamos supor que você viva 100 anos. O prazer terreno vai ser de 100 anos. Mas e a eternidade? O que é um século perto de uma eternidade? A única coisa que você leva para o céu é o amor e o conhecimento que você tem. Amor e conhecimento. Por isso que eu devo ter esse indivíduo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar sobre os ensinamentos de Deus. Josué 1,8 diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Porque se eu fizer tudo quanto nele está escrito, eu não vou andar no conselho dos ímpios, não vou me deter no caminho dos pecadores, e nem vou me assentar na roda dos escarnecedores. Porque eu não vou ter tempo para isso. Porque o meu prazer de dia e de noite vai ser meditar na lei do Senhor. E ele termina ainda: então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Josué 1,8. Farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E lá no versículo 6 do Salmo 1, ele fala qual é o caminho do ímpio. Mas aqui ele está falando de quem guarda, de quem medita na lei de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Diferente do ímpio. Meditar sobre Deus. Salmo 63
Versículo 6 diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ao deitar, deita, irmão. Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, faça uma reflexão sobre si mesmo. Faça uma reflexão sobre si. E faça uma reflexão de como está a sua vida. E medite em Deus. O que eu preciso melhorar? Senhor, o que eu preciso melhorar? Reflita. Meditar sobre as obras de Deus. Salmo 143:5 diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vou lembrar sobre as obras de Deus, o que Ele tem feito na minha vida, o Criador, o que Ele criou, o que Ele fez, os filhos que Ele me deu, as obras dEle, a família que Ele me deu. Isso é meditar na lei do Senhor, dia e noite. Meditar nos seus ensinamentos sobre Deus e meditar nas obras de Deus. O versículo 3, ele vai dar a condição futura desse indivíduo. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Isso aqui remete muito ao início da vida cristã. O início da nossa vida cristã. Você já percebeu como o início da nossa vida cristã é gostoso? Não é? Não parece uma coisa, é uma coisa nova, você alimentou ali e você, nossa, mas que sede, que sede. E vai passando o tempo, parece que vai esmorecendo. Nós somos árvores plantadas e nós estamos junto a um ribeiro de água corrente, que é a palavra. Nós devemos alimentar todos os dias. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando o salmista fala sobre uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ele remete que aquela região é uma terra seca. É uma terra seca. A probabilidade de uma árvore viver no deserto é mínima. A probabilidade de uma árvore frutificar no deserto, ela é mínima. É mínima. Só que aqui o salmista ele compara o bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e o prazer dele está na lei do Senhor. Ele compara esse bem-aventurado como uma árvore plantada junto a correntes de água, e que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Impressionante, né? Impressionante a sabedoria do salmista, impressionante o que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Ele é plantada junto a ribeiros de água, e mesmo o salmista está descrevendo aqui uma vida espiritual madura. Nesse final do versículo, ele diz: e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Ele já é uma vida espiritual madura. No início ele fala sobre o início de uma vida cristã, e agora sobre uma vida espiritual madura. Por quê? Porque ele foi plantado, ele foi alimentado, ele estava perto de um ribeiro de águas, e agora, mesmo na sua vida madura, mesmo na sua maturidade, ele dá fruto. Ele dá fruto. Ah, mas eu estou velho, eu não sirvo para mais nada, não. Salmos 92:14: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, porque eu sou alimentado pela palavra de Deus. Essa palavra é o meu ribeiro de águas. O versículo 4, os ímpios, aí no versículo 4 ele já começa com os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa.
Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. O justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. O ímpio como uma planta morta e sem raiz. Qualquer vento irá derrubá-lo. Qualquer vento. Jonathan Edwards, ele no seu sermão sobre o Salmo 1, ele diz que o ímpio, ele é mais fraco que uma aranha. A força do ímpio é menor do que uma aranha. E ele discorre, e eu lembrei de quando eu era criança, que eu ia para a fazenda do meu avô tinha plantação de arroz, e ele batia a palha. Aquela palha, no outro dia a gente voltava, as aranhas estavam ali, né, por conta dos insetos, e as palhas estavam grudadas nas teias. Impressionante essa comparação. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Não tem raiz. Não é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Ele não tem raiz. Qualquer vento, qualquer coisinha, ele está indo de um canto para o outro. Os ímpios são assim. Mas nós, como cristãos, alimentados pela palavra, nós devemos ser como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. O 5, ele já vai fazer um duplo juízo para o ímpio. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Ele dá o primeiro juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não prevalecerão no juízo. Os ímpios, eles não vão nem sequer levar a sua demanda. Eles não prevalecerão, isso é fato. Se existe uma coisa no juízo que vai acontecer, é que o ímpio, eles não vão prevalecer. Eles não irão prevalecer. Se você vive de acordo com o que está o Salmo, o versículo 1, andando no conselho dos ímpios, no caminho de pecadores, se assentando com escarnecedores, o seu fim é esse. Você não prevalecerá no juízo. E ele segue: nem os pecadores na congregação dos justos serão separados dos justos. Os ímpios não prevalecerão no juízo e ainda serão separados dos justos. Mateus 5, ele vai falar dessa separação. Bodes vão ser separados. Nem os pecadores da congregação dos justos. E o versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Cristo separará as ovelhas dos cabritos. Cristo vai separar as ovelhas dos cabritos. E essa separação, ela é fatal. Porque os ímpios não prevalecerão. E às vezes nós temos um sentimento de que o ímpio, ele sobressai. Nós temos um sentimento de que o ímpio, ele ganha da gente. Mas não é possível. O cara é corrupto, a vida inteira corrupto, tem dinheiro, tem carrão, tem uma mulher bonita. E eu? Irmãos, tem situações que nós chegamos a ficar balançados, porque somos pecadores, somos falhos. Nós vemos o cara vendo, nós sabemos que o cara vende droga, nós sabemos que o cara é um político corrupto, e está se dando bem, e eu uma dificuldade danada. E nós achamos que os ímpios estão sobressaindo. Aí nós vamos dar com a parábola do rico e do Lázaro. Qual o fim da parábola?
Qual o fim que levou? Qual o fim? Eles não sobressairão, eles não prevalecerão. Os ímpios não prevalecerão. A sentença para eles já foi dada. E não se engane. Mesmo roubando, mesmo matando, mesmo passando os outros para trás, a consciência deles o acusam 24 horas. 24 horas a consciência o acusa. Pode ter certeza disso. E o fim não será bom. O fim será como, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Qual é o caminho dos justos? Os justos, eles não se detêm, não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na rota dos escarnecedores. Esse é o caminho do justo. Deus conhece o caminho do justo. Deus sabe o que o justo passa. Deus conhece. O termo conhecer significa uma relação pessoal, uma relação íntima, conhecimento. Quando você fala assim, eu conheço fulano, você conhece, né? Você conhece, eu conheço fulano. Quando você vai defender uma pessoa, não, eu conheço, ele não faz isso, não é capaz de fazer isso. Você conhece a pessoa, significa uma relação íntima, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o justo. O Senhor sabe o que o justo faz. O Senhor sabe o caminho que o justo anda. O Senhor sabe que Ele medita na sua lei dia e noite. O Senhor conhece. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas não praticam. As minhas ovelhas, elas procedem com essa tríplice negação. As minhas ovelhas eu conheço. E eu as separarei, como está no versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Na congregação dos justos, eles serão separados dos santos. Eu conheço as minhas ovelhas. O caminho do ímpio perecerá. Na visão teológica, perecer significa a inexistência total, aniquilação. Não vai durar na terra, ou seja, a morte. Significa a morte. Irão padecer no inferno. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma reflexão, um alerta que eu faço é que, às vezes, como eu disse no início, nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do Senhor, e a forma que nós agimos, principalmente quando nós vamos ficando velhos na fé, nós começamos a atribuir justiça própria a nós mesmos. Nós começamos a achar que nós somos melhores. Nós começamos a enganar a nós mesmos, acreditando que nós somos um desses justos. Pois eu vou te falar uma coisa: esse salmo não trata sobre mim, nem sobre você. O justo que o salmo retrata aqui é Cristo. Cristo. O justo que ele retrata. Lucas, abra suas Bíblias, Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. É a parábola do fariseu e o publicano. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O fariseu já atribuiu a si a sua justiça. Ele já atribuiu a si a sua justiça. Esse salmo não está falando disso, não está falando sobre nós, não está falando sobre nós sermos justos. Nós somos pecadores, somos devedores. E às vezes nós achamos que nós estamos na condição de às vezes até humilhar o irmão. Nós estamos na condição de até ignorar o irmão. E o que mais me chama a atenção é que esse mesmo fariseu aprendeu esse salmo da mesma forma de Jesus desde criança. Desde criança ele orava o salmo primeiro. Às vezes, até várias vezes no mesmo dia. Mas a diferença é que o fariseu é um mero humano. Cristo é justo. Cristo andou com ímpios. Cristo andou com pecadores e escarnecedores. A diferença é que ele não foi influenciado. Não foi influenciado. Então, a reflexão que eu deixo é: vamos meditar na lei do Senhor dia e noite. Nós estamos no caminho para ser santos, caminhos da santificação. Nós estamos no caminho para ser considerados como justos, porque justo só Cristo. Amém, irmãos? Para sermos bem-aventurados, devemos aplicar os nossos corações e buscar sabedoria celestial, refletir sobre as nossas condutas, o que estamos praticando e como estamos praticando, filtrar nossas amizades, excluir aqueles que te inclinam para o mal, escarnecem de Deus, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, dar frutos de um verdadeiro servo de Deus na família, escolha, trabalho, tudo que eu fizer. Medite na palavra do Senhor, no seu trabalho, no caminho para a escola, no trânsito. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para aprender da Tua palavra, para sermos cristãos melhores, para sermos pessoas melhores. Senhor, ensina-nos a andar no caminho certo, ensina-nos a andar no Teu caminho, ensina-nos, Senhor Jesus, a trilhar o caminho que o Senhor trilhou. Pai amado, ensina-nos, Senhor, a meditar na Sua lei dia e de noite. Senhor, ensina-nos a ser mais humildes, não atribuir a nós justiça própria, mas sermos humildes como o Senhor foi. Senhor, que o Senhor venha, por meio da Tua palavra, nos alimentar,